Vocês sabem que Martinho Lutero, ele tinha um sério problema com a justiça de Deus. Porque Martinho Lutero entendia que Deus era um Deus justo e que Deus era um Deus santo, santo, santo. Mas enganosamente, por ele ter aprendido dentro da religião a vida toda errado sobre o caráter de Deus, sobre a justiça de Deus, ele, sabendo que Deus era justo e que Deus exigia do ser humano uma justiça igual a dele para estarmos diante de Deus, Martinho Lutero imaginava um Deus tirano, um entendimento completamente deturpado de quem é Deus. Mas então ele, por ele entender a justiça de Deus e a santidade de Deus e entender que Deus exigia, a única maneira do ser humano poder estar diante de Deus era tendo uma justiça igual a dele, então sendo o ser humano ser justo, então Martinho Lutero tinha medo de Deus e ele chegou em um determinado momento de sua vida em afirmar, ele afirmou que ele odiava a Deus por Deus ser justo e exigir que o ser humano fosse justo para estar diante dele. Então ele imaginava um Deus tirano, um Deus que estava procurando do céu os pecadores para castigar por causa de seus pecados. Até que um dia ele chegou no livro de Romanos. E aí ele entendeu o que de fato era a justiça de Deus. Então, se quiser entender um pouquinho mais sobre este conflito de Lutero e sobre o que a Bíblia fala com respeito à justiça de Deus, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, nos ajudar a espalhar por aí a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo da nossa nova playlist da salvação. E nós estamos aí falando da justificação, né? As fases da salvação. Só para que vocês entendam. Ui, tá caindo tudo aqui a minha marcação na Bíblia. Tá cheio de... Olha, gente, hoje a gente vai ler muitos versículos, muitos. Tem muita marca-página aqui caindo para todos os lados. A nossa playlist da salvação, para quem tá chegando no canal hoje, para quem ainda não assistiu os anteriores, é a ordem da salvação na vida de um cristão, né? As fases da salvação. Começamos com a depravação total, aonde incluímos o livre-arbítrio, e então começamos com a justificação, que é a segunda etapa, né? Que é a própria salvação. E dentro da justificação, a gente vem falando aí da justiça de Deus. A gente gravou no primeiro vídeo explicando o que é a justiça de Deus, e no vídeo anterior nós falamos aí como explicar, como resolver o problema das escrituras com relação a um Deus que é santo e justo, em relação a homens pecadores condenados ao inferno, né? Então, como Deus resolveria o problema, né, de ele continuar sendo justo e ainda assim justificar, né, pecadores. Então, a gente viu aí lindamente a justificação nos concedida pela graça através do nosso Senhor Jesus, claro que sempre é Ele, né? Tudo gira em torno dele. E eu decidi hoje gravar ainda um vídeo mais. Eu não estava muito satisfeita, gente. Eu ainda estava achando que faltava ainda explicar um pouco mais sobre a justiça de Deus e sobre a justificação, inclusive até para poder darmos aí um contexto, né, para
nos próximos vídeos explicar o porquê Filho de Deus não perde salvação, né? Porque o cristianismo moderno, o falso evangelho, ensina, jura e perjura que um filho de Deus pode perder a salvação. Ele pode ser salvo, mas se ele pecar, ele perde a salvação. Se ele pecar, ele perde o Espírito Santo, né? Então o falso evangelho ensina isso. E a única maneira de a gente entender a verdade do evangelho, a verdade das escrituras, que é que um filho de Deus, que realmente nasceu de Deus, nunca, é impossível ele perder as escrituras, é impossível ele perder a salvação. Então o único meio é entendendo justamente o plano de salvação, de redenção de Deus, através da obra de Jesus Cristo na cruz. Entendermos a justiça de Deus e a justificação, a justiça de Deus que nos foi dada através da cruz. Tá dando para entender? Então, quando a gente entende isso, meus amores, com os detalhes que a Bíblia nos ensina, então a gente vive em paz. A gente vive seguro, porque a gente sabe que nunca mais a gente vai se separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, no próximo vídeo a gente vai falar lindamente sobre esta promessa e sobre este ensinamento de que a salvação não se perde. Por isso, hoje eu quis gravar ainda um último vídeo falando da justiça e da justificação pela fé em Cristo, para que eu venha fechar todas as portas, né? Completar esse estudo com todos os versículos possíveis, embora não tenha pego todos, né? Porque senão ia precisar de mais uns 4 para gravar. Peguei mais alguns versículos assim gloriosos para a gente fechar todos os cantinhos desse estudo da justiça e da justificação pela fé em Cristo, para que de todas as maneiras possíveis vocês possam ter o entendimento do que realmente Cristo fez naquela cruz, o que realmente foi o sacrifício de Cristo na cruz para nos justificar, para nos salvar. Lembrando que a palavra justificação é a mesma coisa que salvação, né? Porém, que como a gente viu no vídeo anterior, justificados, a palavra justificação é um status legal, um termo legal que é usado diante de um júri, diante de um tribunal, justificado. Então, mas no nosso mundinho cristão, a gente usa a palavra salvação, foi salvo. Mas a palavra correta foi justificado diante de Deus, né? Então a gente viu isso no vídeo passado e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, como a gente vai ler bastante versículos hoje, então eu quero que vocês abram comigo, logicamente, como a gente já falou na introdução do vídeo, falando de Martinho Lutero, em Romanos. Claro que é nesse livro, o livro de Romanos, ele sempre o meu livro preferido da Bíblia, né? Então, que é uma briga, né? Romanos e Apocalipse dividem meu coração e minha mente. Ai, eu não sei explicar eu não sei, até me emociona, eu não sei explicar em essa posição que existe dentro do meu coração e da minha mente entre Romanos e Apocalipse. Mas talvez é porque um complementa o outro, né? Então vamos lá. Meus amores. Romanos capítulo 1 e versículo 16 e 17. Um versículo muito conhecido para todos. E aqui, como eu comentava no início do vídeo, né? O grande conflito que Lutero vivia dentro dos mosteiros, que ele era um monge católico, né? Um padre. E é aquilo, né? Ele servia a um Deus que ele não conhecia. Exatamente como a Bíblia fala, né? Como Jesus mesmo afirmou, vocês adoram um Deus que vocês nem conhecem. Lutero fazia a mesma coisa. Ele servia como um servo, né? Como um padre, a um Deus que ele não conhecia. Ao contrário, um Deus que ensinaram para ele que era um monstro, que era um tirano, que era um Deus justo e que ele exigia uma justiça
de homens pecadores e que nós nunca poderíamos alcançar esta justiça. E nisso Lutero estava certo. Nós nunca poderíamos alcançar a justiça de Deus. Mas por essa falta de entendimento, de não conhecer as Escrituras e conhecer o caráter do nosso Deus, ele achava que Deus era um Deus injusto, um Deus cruel, que exigia uma coisa impossível de ser realizada e que nos mandaria para o inferno por causa disso. E aí ele tinha raiva de Deus. Uma vez perguntaram para ele: Lutero, tu ama a Deus? E ele: quê? Eu amar a Deus? Eu odeio a Deus. E porque ele não entendia, ele não conhecia Deus. Ele tinha uma visão, uma imagem deturpada de um Deus, como a grande maioria de vocês tem. Principalmente quem está dentro de igrejas evangélicas. Vocês sabiam, gente? Vocês sabiam que os que se dizem cristãos são os que menos conhecem a Deus? Gente, isso é uma tragédia. Os famosos evangélicos, os famosos cristãos, eles não conhecem a Deus. Eles têm uma imagem toda pervertida de quem é Deus, toda deturpada, toda manchada de quem é Deus de verdade. Eles são que nem Lutero. Eles acham que Deus está ali pronto para castigar, pronto para mandar para o inferno, pronto para aquela pessoa que não obedecer, aquela pessoa que pecar, ele vai mandar e vai condenar para o inferno. Essa era a visão de Lutero e essa é a visão de 99,9% dos cristãos que se dizem cristãos, porque não conhecem a Deus. E só é cristão de verdade quem conhece a Deus, né? Então, essa é a nossa luta aqui no canal, né? Pregar a verdade para que as pessoas venham conhecer a Deus. Então, um dia Lutero, eu já expliquei, eu já ensinei isso uma vez aqui no canal, ele recebeu, por ele viver sempre cheio de conflitos, o tutor dele deu uma responsabilidade para ele pregar o livro de Romanos para os alunos dele. Vai esparecer tua cabeça, ocupar tua mente, Lutero, para deixar de ficar pensando bobagem. E aí deram a Bíblia para Lutero, colocaram a arma na mão dele, a arma que revolucionou o cristianismo lá em 1500, né, na Reforma. E se eles soubessem que eles estavam colocando a arma que ia dar um tiro na cabeça deles, eles nunca teriam feito isso, né? Mas eles colocaram a Bíblia nas mãos de Lutero e especificamente a tarefa dada para ele é: vai pregar o livro de Romanos para os teus alunos. E aí Lutero chega aqui, Romanos capítulo 1 e versículo 16, e o título diz assim: o assunto da epístola de Romanos. Olha só, por que eu disse que Romanos é o querido dos livros da Bíblia? Olha o assunto da carta aos Romanos: a justiça pela fé em Jesus Cristo. Eu só imagino Lutero, né? Lutero já tinha raiva de Deus, porque achava que Deus era um Deus cruel, que era justo e exigia uma justiça que ele nunca poderia alcançar para ser salvo. Então o Lutero sabia que estava condenado e que nunca ia ser salvo, porque ele nunca ia conseguir alcançar a justiça que Deus exigia. E ele tinha razão. Nesse ponto ele tinha razão, ele nunca ia conseguir exigir, porque daí ia conseguir alcançar a justiça que Deus exigia. Por isso que daí ele queria fazer muitas obras. Mas como a alma sabe que não adianta fazer obras, que ela continua condenada por mais obras que se faça, então a alma dele continuava angustiada e perturbada, sabendo que estava condenada ao inferno. Por isso que Lutero não tinha paz, Lutero não tinha sossego. Então, aí ele vem, então tu imagina, daí ele começa a ler aqui,
no assunto de Romanos, o assunto da carta de Romanos, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Eu não acredito, eu já ando todo perturbado, todo angustiado, sabendo que eu nunca vou alcançar essa justiça para ser salvo. Então, em outras palavras, eu estou condenado mesmo, e ainda agora eu venho aqui estudar Romanos o assunto da carta de Romanos é falando da justiça de Deus. Pronto, vou me atordoar mais ainda. Ai, meus amores, sabe por que eu dou risada? É de alegria e ao mesmo tempo sabendo que ouvir um ensinamento desse, meditar no livro de Romanos, é a oportunidade que todos têm de sair dessa angústia, dessa prisão, de viver amedrontada de que vai para o inferno, de viver amedrontada que esse Deus é um Deus tirano que vai condenar todo mundo ao inferno e que tem que estar sempre procurando fazer alguma coisa para agradar a Deus e para manter salvação e para receber o Espírito Santo, porque senão vai para o inferno. Porque Lutero vivia assim. E quando a gente sabe a verdade das Escrituras, a gente se alegra em saber que não é nada disso. Então Lutero vem e fala, vem e estuda. O assunto da carta de Romanos é a justiça pela fé em Jesus Cristo. Ele falou, pronto, mais um atordou para minha cabeça. Aí ele começa a ler. Eu fico imaginando Deus vendo Lutero lendo. E ele fala, Lutero, hoje tu vai me conhecer. Hoje tu vai saber quem eu sou. Hoje tu vai entender a minha justiça. Hoje tu vai conhecer o meu filho. E Lutero, de certo, furioso lendo, começou a ler. E ele leu o seguinte, Paulo falando, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que, ó a palavrinha mágica, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu imagino Lutero lendo isso aqui, e Lutero lendo isso aqui, porque na visão dele, que é a visão da grande maioria de vocês, que é a visão de 99% dos evangélicos do mundo de hoje, do cristianismo moderno, a visão que Lutero tinha era de um Deus que é justo, né? De um Deus que é justo e que exige que o ser humano também seja justo para ser salvo. Que se caso o ser humano não seja justo, ele está condenado. E que Deus está observando todo ser humano para ver se ele está sendo justo, se ele está praticando boas obras de justiça, se ele está obedecendo, se ele está sendo bom, se ele está sendo uma boa pessoa, se comportando bem, para salvar. Do contrário, Deus irá condená-los, castigá-los e mandá-los para o inferno. E Lutero entendia como pecador que era, porque ele vivia atormentado por seus pecados, mas não em relação atormentado aos seus pecados, porque ele era muito pecador, enfim, que ele cometia muitos pecados, mas na essência dele ele sabia que ele era pecador e que o problema era que Deus era justo. Lutero tinha esse entendimento. Então ele, por ele ter esse entendimento, ele sabia que ele não podia ser salvo. Então a visão que ele tinha era, eu vou ter que fazer o máximo possível de obras, né? Me ocupar, fazer o máximo possível de obras, confessar meus pecados, porque tá escrito, né? Que se a gente confessa o pecado, Deus perdoa. Mas aí ele ia confessar pecado, ele passava o dia inteiro se confessando para ver se ele alcançava a justiça de Deus. E no final do dia, conclusão, ele nunca conseguia alcançar a justiça de Deus. Por quê? Porque
o ser humano nunca vai poder alcançar essa justiça. E por quê? Porque o ser humano está morto em delitos e pecados. E nem quem é regenerado pode viver uma vida completamente perfeita. Nós só vamos ser perfeitos quando estivermos diante de Deus. Mas enfim, então Lutero tinha essa visão que todos os cristãos praticamente têm no mundo de hoje. Que se a pessoa não fizer o melhor dela para Deus, ela vai ser condenada ao inferno. Porque fazer muitas obras é o que vai chamar a atenção de Deus. É o que vai fazer com que Deus perdoe e salve as pessoas do inferno. Então, Lutero tinha esse entendimento da justiça de Deus. Então, Lutero, lendo isso aqui, ele começou a ler o seguinte: Paulo falando, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então tá. Então, não me envergonhe. Então ele está dizendo, Paulo disse que não tinha vergonha do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas notícias. Que boas notícias são essas? Que Cristo desceu da sua glória para viver neste mundo uma vida de santidade em perfeita comunhão com Deus, cumprindo a lei no meu lugar, no lugar dos homens pecadores que não tinham condições de cumprir essa lei. Então, isso é o Evangelho. É o que Cristo realizou na cruz, no lugar de pecadores. O justo pagando pelos injustos. O inocente pagando por culpados. Então Lutero começou a entender. Não, então Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, porque no Evangelho há poder para a salvação. Porque o Evangelho revela a história do plano de redenção. No Evangelho revela a história da cruz, o que Cristo fez na cruz por pecadores. Por isso que Paulo não tinha vergonha de pregar o Evangelho, de enfrentar a morte, de perder a cabeça pelo Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. É o único meio de salvação, é a pregação do Evangelho. Aí Lutero continua lendo. Porque no Evangelho, ou seja, nas boas notícias, que é a cruz de Cristo. Eu preciso me controlar. Então Lutero começou a meditar na Bíblia. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho porque é o único meio de salvação. Porque neste Evangelho, que é a cruz de Cristo, a obra de Cristo na cruz, a justiça de Deus se revela. Pera, vamos entender. Paulo não se envergonha do Evangelho porque é o único meio de salvação, porque neste Evangelho a justiça de Deus se revela. Como? Olha só, porque visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Lutero falou assim, peraí, a cruz de Cristo revela a justiça de Deus, mas para mim a justiça de Deus é algo que ele exige de mim. É algo que ele exige de mim, que eu seja justa e perfeita e tenha boas obras e conquiste, que eu adquira essa justiça para ser salvo. Mas Paulo está dizendo aqui diferente. Paulo está dizendo aqui que no Evangelho, que são as boas notícias, que é a cruz de Cristo, a justiça de Deus revela. De fé em fé. Então Lutero falou, meu Deus, então eu entendi tudo errado a minha vida toda.
porque eu acreditava que a justiça que Deus exigia de mim, para mim ser salvo, era eu que tinha que conquistar. Era eu que tinha que ter por meus méritos, eu tinha que me fazer justo para alcançar a justiça de Deus. Eu tinha que de alguma maneira fazer a minha parte para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus, para me aproximar dele, para me reconciliar com ele através das minhas obras de justiça, do meu bom caráter, da minha conduta ilibada, obras de justiça. Eu sempre me ensinaram isso, que eu tinha que apresentar as minhas mãos cheias de justiça para Deus, para ser salvo. Mas Paulo está dizendo aqui que não. Paulo está dizendo aqui que essa justiça que Deus sim exige do homem, mas que ele sabe que o homem não é capaz de conquistar por si só, que essa justiça aqui Deus está nos dando, nos regalando, nos presenteando, quando colocamos a nossa fé em Cristo, na obra de Cristo na cruz, quando cremos naquilo que Cristo realizou na cruz. Então Lutero entendeu que essa justiça que ele sempre acreditou que ele tinha que conquistar por esforço próprio, na verdade era a justiça de Deus. A gente já viu em 2 vídeos anteriores o que é essa justiça de Deus? Que Deus, sendo um justo juiz, não pode passar a mão em pecadores, mas que para Deus poder justificar, salvar pecadores, sem ele deixar de ser justo, alguém teria que pagar no lugar desse pecador. E quem fez isso? Cristo na cruz. Então, por isso que quando Lutero leu isso aqui, porque no Evangelho, que é a cruz de Cristo, a justiça de Deus se revela. A justiça de Deus se demonstrou na cruz. Ficou provado que o nosso Deus é um Deus justo, um reto juiz, que perdoa pecados, mas não inocenta pecador, como a gente leu no vídeo passado. Ele perdoou os pecados da Aline, mas alguém teve que pagar no lugar da Aline. E quem pagou? Cristo na cruz. Então, na cruz de Cristo, no Evangelho, como Paulo escreveu aqui, Lutero lendo entendeu. Por que eu estou falando de Lutero, meus amores? Porque Lutero revolucionou a história do cristianismo lá em 1500, na Reforma Protestante. Por isso que eu estou citando ele, para ficar mais claro. Porque o cristianismo da época de Lutero havia se perdido. Porque eles acreditavam que Deus exigia que o ser humano fosse justo através de obras. Mas a gente já viu em todos os estudos do canal que o ser humano não pode fazer boas obras. Por quê? Porque o que a gente viu nos vídeos anteriores da depravação total do homem, que o homem é incapaz de fazer boas obras porque ele está morto em delitos e pecados. Então Lutero entendeu, eu nunca vou poder suprir a necessidade da justiça que Deus exige de mim, porque eu estou morto em delitos e pecados, o pecado mora em mim, então eu estou condenado. E por isso ele odiava a Deus. Mas é porque ele achava que a justiça que Deus exigia era uma obrigação dele ter. E ele, como pecador, nunca ia poder ter. Então, quando ele lê Romanos, ele fala, a justiça de Deus se revela na cruz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Por quê? Porque ali ficou provado que Deus é justo, se demonstrou que o nosso Deus é um Deus justo e misericordioso, que castiga o filho dele, como a gente já viu, e a justiça que o filho dele conquistou, porque Cristo sim conquistou. Cristo sim conquistou com a vida perfeita, com as obras perfeitas dele nessa terra. Ele conquistou essa justiça perfeita que alcançou a justiça santa do nosso Deus. Ele conquistou. E aí essa justiça é dada pra gente. Quando? De fé em fé. Quando a gente coloca a nossa fé
em Cristo, na dependência dele. Puxa, ele cumpriu no meu lugar. Puxa, que legal. Ele foi culpado no meu lugar, porque senão eu estava ferrado. Ele cumpriu no meu lugar a lei perfeita de Deus. E agora está me dando de graça, eu aceito, eu quero. Obrigado, Senhor, por fazer aquilo que eu nunca poderia fazer. Obrigado, meu Deus, por me dar esse presente imerecido, porque charis no original, graça, presente imerecido. Quando Deus nos dá algo de presente, algo bom, sendo que nós merecíamos algo ruim. Nós merecíamos o inferno e Deus vai lá e nos dá a vida eterna. O contrário, graça. Como a gente estudou, gratuitamente de graça, Ele nos justificou, Ele nos deu vida, gratuitamente, sem causa, sem motivo, sem méritos algum. E era isso que Lutero não entendia, e é isso que os cristãos não entendem. Os cristãos querem buscar méritos debaixo das pedras. Eu tenho que achar um mérito, eu tenho que chamar a atenção de Deus. Não, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que sacrificar a minha vida para Deus, fazer muito jejum, muita oração, ir na igreja todo dia, servir, ter um título, ser um cargo, ter uma conduta ilibada, uma moral ilibada, ir nos hospitais, ir nos presídios, ir para as ruas, ir para os orfanatos, asilos, e votar em candidatos de Deus, e tenho que fazer, porque tudo isso é para agradar a Deus. Eu preciso de méritos. Os cristãos estão indo atrás de méritos, sendo que nada do que um ser humano possa fazer pode alcançar a justiça de Deus. O único que fez isso foi Cristo, e Ele nos deu de graça, sem que a gente merecesse. Isso é tudo para vocês entenderem os próximos estudos que a gente vai fazer, que salvação não pode se perder. Então, porque a salvação vem unicamente de Deus, e a gente já vai ler daqui a pouco mais sobre isso. Então, Lutero entendeu isso, meus amores. Então, ele entendeu que a justiça de Deus se revelou no Evangelho, na cruz. Lá ficou provado que nós não somos salvos pelas nossas justiças próprias, pelos nossos méritos, pelo nosso esforço. Não, nós fomos salvos pelas obras de outro. Nós fomos salvos pelos méritos de outro. Nós fomos salvos pelas obras de justiça de outro. A de Cristo, que foi moído naquela cruz no nosso lugar para pagar os nossos pecados. Vocês estão vendo? Então, por isso que Cristo, que Deus é justificador, ou seja, salvador, Ele nos salvou, e Ele continuou sendo justo. Porque na cruz de Cristo se demonstrou essa justiça dele. Como? Ele perdoou a Aline, mas não inocentou o culpado. Quem foi o culpado? Cristo. Porque Cristo pagou pelo meu pecado. Então a justiça de Deus ficou concretizada. Tá vendo? Ninguém pode dizer que Deus é um Deus injusto. Olha que Deus injusto. Olha que Deus injusto de duas maneiras, como Lutero achava que ele era, um Deus tirano, injusto e cruel. Ele não pode ser considerado injusto por dois motivos. Primeiro, porque a justiça que ele exige não é a nossa, é a justiça que ele nos dá, é a dele, é a justiça para a salvação. Não é a que a gente faz, é a que ele nos dá, porque a salvação vem dele. E em segundo lugar, ele se comprovou que ele era justo, porque Cristo pagou no nosso lugar. Tá dando para entender, meus amores? Eu tô falando de uma maneira bem declarada, de todas as maneiras, para que fique claro, porque o entendimento da justiça de Deus é o que nos leva ao caminho da salvação. O entendimento errado disso, como a grande maioria de vocês sempre aprendeu, porque é o que o evangelho falso ensina, o entendimento errado da justiça de Deus vai fazer tu viver uma vida toda escravizado debaixo da lei, de obras de conduta, de moral, querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus e ser salvo. E isso, em vez de te aproximar de Deus, vai te afastar cada vez mais, porque Deus abomina que o homem queira fazer algo para chamar a atenção dele.
Sabia disso? Deus abomina que alguém queira tirar a glória dele da salvação. Está escrito na tua Bíblia. Deus não divide a glória dele com ninguém. Muito menos vai deixar que a obra de Cristo na cruz se desvaneça para que a tua obrinha de justiça cresça. Que loucura pensar isso. Que loucura pensar isso. Meu Deus, então foi isso que Lutero entendeu, que a justiça de Romanos 1, capítulo 8, não é a justiça que Deus exige da gente, é a justiça que Deus nos dá. É a justiça que Deus cumpriu na cruz. A justiça de Deus foi cumprida na cruz, a justiça da lei, porque nós não tínhamos que cumprir uma lei, e nós nunca pudemos cumprir esta lei. Quem veio cumprir esta lei no nosso lugar? Cristo. Então, na cruz, essa justiça da lei foi cumprida. Porque a lei dizia que a lei do pecado gera a morte. Então, a justiça de Deus se cumpriu na cruz, através de Cristo. O pecado merece a morte. E Cristo morreu. Então a justiça de Deus foi cumprida. O Cristo morreu amaldiçoado por causa do nosso pecado. Justiça de Deus. Justiça. Ele não pode voltar atrás naquilo que ele é. Ele cumpriu no meu e no teu lugar e foi culpado e condenado à morte por isso. Como a gente viu, Deus tratou o filho dele como culpado para hoje nos tratar como inocentes. Então a justiça de Deus se revelou no Evangelho. Por isso que Paulo não se envergonhava do Evangelho. Por isso que ele sabia que era o único meio de salvação. Por isso que ele gritava aos quatro cantos e defendia como um leão esse Evangelho dos falsos profetas. E é isso que a gente tem feito aqui, meus amores. E como é difícil. Meu Deus do céu, gente. Às vezes eu fico pensando que um dia eu vou chegar no céu, conversar com o Paulo. Paulo, que loucura, né? Paulo do céu. Como que tu aguentou tantos anos pregando o verdadeiro evangelho no meio de fariseus e de crentes falsos, enganados e duros de coração? Porque Paulo do céu, que luta, Paulo. Olha, que guerra, gente, pregar a verdade. E as pessoas não querem saber. Gente do céu, gente, assim, vocês não têm ideia de que como é difícil pregar a verdade para as pessoas que estão cegas, mortas em delitos e pecados. Eu já falei para vocês um dia, né, aqui um exemplo que uma vez um professor meu falou assim, que um amigo dele, né, que era pastor, um dia chegou no seminário, num monte de alunos e perguntou se tinha um cemitério próximo, né? Ele perguntou, vocês querem ser pastor? No seminário, né? Ele, sim, a gente quer ser pastor. Ah, então tá, tem um cemitério aqui perto? Aí foram pro cemitério e lá ele mandou cada aluno escolher um túmulo para pregar. Tá, escolhe um túmulo aí e começa a pregar. E todo mundo achou que ele tava louco, né? Daí ele falou, vocês estão me achando louco? Vocês estão me achando com cara de estúpido? Ah, pois é. Pois fiquem sabendo que a partir de hoje é o que vocês vão fazer todos os dias. Pregar pra gente morta. Gente, que loucura, que loucura, que loucura. Dói às vezes, sabe, tu pregar e tu vê assim as pessoas tão cegas, gente, tão cegas. Mas daí o que te consola, né, o que te consola é saber que Deus vai abrir os ouvidos daqueles que têm que ser abertos, sabe? A tua obrigação é pregar. E aqueles que são filhos de Deus, Deus vai abrir os ouvidos deles. A gente, que o problema, sabe qual que é? É que a gente é muito ansioso. A gente já queria ensinar a pregar e todo mundo nascer de novo. Porque a gente deseja que todo mundo nasça de novo, mas não é assim, né? Não é assim. Então, o que conforta a gente é saber que tudo tá no controle de Deus, né? Mas nem por isso deixa de ser difícil. Não é fácil. Aí, então, abre comigo aí em Romanos, só vira a página. Romanos capítulo 3. E o título diz assim, de novo ela, né? A justificação pela fé
em Jesus Cristo. Olha só, eu falei para vocês que quando tu ouvir a palavra justo, né, ou justificação, mais precisamente a palavra justificado, justificação é a mesma coisa que salvo. Então, se tu for substituir aqui a palavra, é a salvação pela fé em Jesus Cristo. A mesma coisa que Lutero leu, e aqui em Romanos capítulo 1, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então aqui fala a salvação, né? A justificação pela fé em Jesus. Não está dizendo aqui a salvação pelas obras. Não está falando aqui a salvação pela justiça própria, por méritos próprios. Está falando aqui, e não só aqui, como em Gálatas, como em toda a Bíblia, que a salvação, a justificação é pela fé em Cristo. E aí é que entra o ensinamento dos falsos profetas, do falso evangelho. Que eles atribuem essa fé a obras. Eles não atribuem, tanto a fé como a justificação para eles, né, que é a salvação, eles não, porque a justiça de Deus é um dom, é um presente, exatamente como a fé. Não foi o que Lutero entendeu? Lutero entendeu que a justiça exigida não era dele por méritos, mas era a que Deus dava para ele através da fé em Jesus. Então, tanto a fé como a justiça é um dom de Deus que nos foi dado gratuitamente de graça. Ou seja, de graça, sem causa, sem méritos algum, sem merecimento. Mas o que o falso evangelho e os falsos profetas ensinam? Que tanto a fé como a justiça de Deus é movida a obras. É movida a obras. E ainda usam esse versículo de Romanos de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, para dizer que o justo tem que viver a vida toda buscando por obras de justiça, buscando a sua justiça, buscando méritos próprios, agindo a fé. E daí vocês já sabem a ladainha que esses falsos profetas ensinam por aí. Por quê? Eles não conseguem entender que a fé e a justiça de Deus é um dom, é um regalo, é um presente de graça. E não que é algo que eu tenho que estar movimentando, buscando ter por méritos próprios. E a Bíblia é clara, né, gente? A Bíblia é clara. Mas como essas pessoas estão cegas, enganadas pelo espírito desse mundo, né? O espírito que cega, porque a Bíblia fala, né? Que a gente vai ler isso... não sei quando, que o espírito deste mundo, né, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não enxergassem a beleza da cruz na palavra de Deus. Deixa eu ver se é aqui mesmo que está escrito isso. Não, acho que é lá em Gálatas. Que eu ia ler o versículo, mas não, vou ler outro dia. Então, a Bíblia fala, é muito claro, que o espírito, né, do engano, né, cegou, o espírito de Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para não deixar eles enxergar a beleza da cruz através do evangelho, através da palavra. Então, por isso que eles não conseguem entender que a fé não é ação, a fé não é obras, a fé é dom, é presente. Eles não conseguem entender que a justiça de Deus não é uma justiça que eu tenho que conquistar com a minha conduta ilibada, com o meu bom comportamento, não. Que a justiça de Deus é um presente dado por Deus. Foi isso que Lutero entendeu. Foi isso que eu entendi pela graça de Deus e que muitos irmãos na fé entenderam aí pelo mundo afora, né? Somos poucos? Sim, muito poucos. Muito poucos, mas ainda somos os escolhidos de Deus. E chega a dar um alívio na alma de saber por isso, porque não foi por méritos, foi por livre, espontânea vontade de Deus. E graças a Deus por isso. Mas então a justificação pela fé em Cristo Jesus. Aí Paulo diz assim, mas agora, olha só, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui também. Então, mas agora sem lei, ou seja, sem obras da lei, sem méritos humanos, sem obras humanas, se manifestou o quê? A justiça de Deus. A justiça de Deus testemunhada. A justiça de Deus se manifestou através da fé em Jesus Cristo para todo aquele que crê. Que justiça é essa que se manifestou em Cristo? A justiça de que Deus, sendo um reto juiz, para poder nos inocentar, para poder nos dar a justiça dele, que é igualzinha dele, teve que matar o filho dele no meu e no teu lugar. Para ele poder nos salvar, para ele poder nos dar de presente a justiça de Cristo, Cristo teve que morrer. Essa é a justiça de Deus que se revela na cruz. E que ele nos dá de presente. E que os profetas no passado já diziam que o justo morreria pelos injustos, que Cristo seria moído na cruz do Calvário para salvar o mundo do seu pecado. Meu Deus, gente! Mas claro que a água, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. A salvação é pela fé. O que é a fé? O que é a única fé que a Bíblia diz? Que é o que os falsos profetas tentam deturpar e dizer que é agir, ação. Fé é ação. Fé tem que fazer. Fé tem que se movimentar. Não. Fé é crer. Fé é dom de crer naquilo que Cristo fez e descansar. Fé é um presente. Quando tu ganha um presente, tu simplesmente aceita e usa aquele presente. Se for uma caixa de bombom, tu a ganha, tu aceita e tu come aquele presente. Se for uma roupa, tu ganha aquele presente, tu agradece e usa aquele presente. Se é um sapato, tu ganha aquele presente, tu agradece e usa aquele sapato. É a mesma coisa. O presente da salvação, da justificação. Deus nos dá, eu agradeço e descanso e uso o meu presente de fé em fé todos os dias. Eu creio no que Cristo fez por mim e todos os dias eu creio nessa morte que me santifica todos os dias. Todos os dias eu creio que eu estou sendo salva, que eu fui salva da condenação do pecado na cruz, que eu estou sendo salva todos os dias do pecado que me rodeia, porque agora eu tenho capacidade de dizer não para o pecado. É ou não é? A gente já não estudou isso? O cansancio, a gente já não estudou isso? Que então, agora com o Espírito Santo dentro de mim, eu estou sendo salva todos os dias do meu pecado, do pecado que me rodeia, porque o pecado vem, o pecado está dentro de mim, ele quer sair para fora, ele quer me atrair, mas o Espírito Santo que está dentro de mim está me salvando. Quando ele fala, cuidado, isso aí tá errado, tu vai entristecer o Espírito Santo, tu vai entristecer a Deus, não vai por aí. Então aí eu falo, não, eu não vou fazer isso, porque eu não vou pecar contra o meu Deus. Fui salva do meu pecado uma vez mais. Eu fui salva da condenação do pecado, lembra? O dia do nosso novo nascimento, o dia da salvação, o dia da justificação, o nosso termo legal mudou de condenado para absolvido, de culpado para inocente. Isso foi o que aconteceu no dia do nosso novo nascimento, no dia que eu fui justificada. Agora a vida segue, toca o barco. Então eu fui salva da condenação para sempre. Não vou mais pro inferno por causa do meu pecado. Mas o pecado continua em mim. O pecado continua no mundo. Eu vivo nesse mundo de pecado. Então o pecado tá aqui como um leão rugindo para me devorar. Então o Espírito Santo tá dentro de mim agora. Agora eu tô viva.
vivinha. O Espírito de Deus está dentro de mim. O meu espírito está vivo, passando informação para essa cabeça que pensa que, meu Deus do céu, e um coração corrupto e enganoso. Então, o Espírito Santo está sempre me lembrando, me dizendo, cuidado, não. Então, todos os dias eu estou sendo salva do pecado. Todos os dias. Um dia que eu não tiver comunhão com Deus e eu não der ouvidos ao Espírito Santo, eu vou pecar. Com certeza. Nesse dia eu não fui salva daquele pecado. Tá dando para entender? Se eu pequei, né? Pecar a gente sempre vai pecar. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, mas quando tu resiste aquele pecado, resiste, né? Aquele pensamento, aquela atitude, aquele comportamento mal, que falar, agir, pecado mesmo de fazer alguma coisa errada. Hoje eu tenho capacidade de dizer não. O dia que eu digo não, eu fui salva daquele pecado. E salva das consequências daquele pecado. Morte eterna? Não. Salva das consequências nesse mundo, né? Salva das consequências nesse mundo. De ficar amargurada, triste, sofrer consequência, enfim. Eu fui salva. O dia que eu não tenho comunhão com Deus e que eu não vivo pela fé, que eu me deixo levar, o meu pecado fala mais forte que eu, então, nesse dia, eu não fui salva daquele pecado. E daí eu vou sofrer as consequências. Disciplina do meu Pai. Não condenação. Eu já fui salva da condenação no dia que eu nasci de novo e me tornei filha justa. Agora eu sou salva do pecado todos os dias. Sozinha, com a força do meu braço? Não, com o Espírito Santo. Ele me orienta. Faz isso, não faz isso não é bom. E eu digo, sim, é verdade, isso está errado. E aí eu digo, não, então eu tô sendo salva. E eu serei salva de todo o pecado, de toda a existência do pecado no dia da minha morte ou no dia do arrebatamento da igreja, quando eu vou ter um corpo novo transformado e nunca mais o pecado vai ter domínio sobre mim. Aí é 100% livre, que é o dia que eu espero, gente. O dia de não ter mais que se preocupar com o pecado, porque todos os dias nós temos que nos preocupar com o pecado. Todos os dias a gente tem que enfrentar o pecado, gente. Todos os dias. Gente, que luta! E é um bom sinal, é um bom sinal. Quando tu luta contra o pecado, é um bom sinal. É sinal de que tu é um filho de Deus. Quando tu tem que lutar e resistir contra o pecado, contra tu mesmo, contra os sentimentos, contra os maus pensamentos, quando tem esse conflito, é um bom sinal. É um bom sinal. Porque Deus só corrige filho. Deus só exorta filho. Quem é bastardo, não tem jeito. Deus não tá nem aí pros bastardos. Porque ele só cuida dos filhos. Ai, nossa, que radical. Não, é verdade. É o que a Bíblia fala. Então, mas é uma luta muito grande lutar contra o pecado todos os dias. É uma luta muito grande. Então, a gente espera, filho de Deus espera pelo dia de encontrar com Deus e ser livre desse corpo de pecado, livre da tentação, livre do coração enganoso e corrupto, livre de pensamentos contaminados pelos requisitos do pecado que estão dentro da gente. Gente, e isso só vai acontecer no dia da nossa morte. Por isso que a morte é uma bênção. Por isso que a morte é uma bênção para quem é filho de Deus. E o dia do arrebatamento, né? Também a gente vai ter o nosso corpo glorificado e vamos ser livres do pecado. Vocês estão entendendo? Então, essa parte aqui que o Espírito Santo está nos santificando e nos salvando é os próximos estudos da santificação. Lembrem-se, agora nós estamos apenas na justificação. A primeira fase, a segunda, né? A primeira é a depravação, a morte espiritual. Agora a gente está na justificação, que é a salvação. E depois a gente entra na santificação. Daí a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas então, ficou claro isso? Que a salvação é pela fé e para a fé, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. O justo, quem é o justo? Aquele que foi justificado, aquele que foi considerado inocente, aquele que foi absolvido. O justo viverá pela fé. Então, aquele que foi salvo, a partir do momento que é salvo, ele passa a viver pela fé e de fé em fé todos os dias. Por quê? Porque todos os dias eu confio em Cristo para me salvar do meu pecado. Todos os dias eu confio no que Cristo fez, me mandando o Espírito Santo para me convencer do meu pecado.
Todos os dias eu creio no que Cristo fez por mim. Todos os dias eu sou grata a Deus porque Ele fez por mim. Pela graça e misericórdia dele, Ele me salvou. Todos os dias eu vivo na fé de que logo eu vou me livrar desse corpo de pecado, seja na minha morte ou seja na arrebatamento. Todos os dias eu vivo na santificação, buscando dentro da palavra de Deus, com a parte que me toca, né? De fazer boas obras, porque agora eu já sou salva, mas agora fazer boas obras porque é uma obrigação minha para servir ao meu próximo, por amor ao meu Pai, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Então isso é viver pela fé. Isso que eu tô fazendo aqui, ensinando vocês, é viver pela fé. O justo, eu sou justa porque eu mereço, porque eu tenho méritos próprios? Não, porque eu ganhei a justiça de Jesus. Então eu sou justa. A Aline, a justa, vive pela fé. Ai, que arrogante, ela diz que é justa. É claro que eu sou. Seria hipócrita se eu falasse o contrário. Se eu dissesse que eu não sou justa, eu estaria dizendo que eu não recebi a justiça de Cristo. E eu recebi, Ele me deu, e eu sou grata por isso. Vocês estão entendendo? Então a Aline, a justa, vive pela fé. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é uma obra de fé. Eu estou servindo a Deus, fazendo obras de fé por amor a Ele, por amor a vocês, aos meus próximos, ensinando a verdade. E eu faço isso porque pela fé, porque eu creio naquilo que Ele prometeu, eu creio naquilo que Ele me mandou fazer. Eu creio, eu obedeço. Isso é viver pela fé. Vocês estão entendendo? Então por isso que a salvação é pela fé e de fé em fé, e o justo viverá pela fé, porque é isso. Eu tive fé no dia do meu novo nascimento, que é um dom que Ele mesmo me deu no momento em que eu estava, adivinha, quando veio a fé. Quando eu estava o quê? A fé vem pelo ouvir. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, por acaso não ter ficado claro ainda. A fé vem pelo ouvir. Se eu sou surda, eu não ouço, então eu não posso ter fé. Então, se eu estava morta e o meu ouvido estava tapado, porque o ouvido de um morto não escuta nada, eu não podia ter fé. Então, um dia Jesus vem e fala, haja luz, vive, o dia do meu novo nascimento. Então, nesse dia, eu estou ouvindo o Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Eu tô lá mortinha, em delitos e pecados, surda para tudo que é Deus, e de repente eu começo a ouvir alguém pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, a cruz, Cristo morreu para salvar pecadores, e de repente eu não tô prestando atenção em nada, porque eu tô surda, nem te ligo. Posso até dizer que sou crente, que sou cristã, que eu vou na igreja. Pode ser, mas tá mortinha, não entendi nada. O entendimento que tem é aquele superficial do Jesus da Páscoa e do Natal e da religião, e escrava da lei, da religião e das ordens de homens. Tô lá. Aí, de repente, eu tô lá ouvindo o Evangelho, um pregador de verdade, né? Falando, porque tem que ser o Evangelho verdadeiro, não mentira que é pregada por aí nos púlpitos. Um desperdício, né? Um desperdício. Então eu tô lá, sentadinha, um dia, ouvindo alguém falando de Jesus e eu nem bola. É isso que vocês querem, é isso que vocês têm que entender. Efésios. Ele vos deu vida quando vocês ainda estavam mortos em delitos e pecados. Então a pessoa tá lá mortinha, e aí ouvindo, porque ela tem que estar ouvindo, ou lendo, mas é muito mais provável. Lutero foi lendo, né? A gente não viu aqui que foi lendo. Então, mas muito mais provável a loucura da pregação da cruz para salvar é ouvindo. Então, ela tem que estar ouvindo o Evangelho. Ela não é nada, não adianta ela tá lá, tô lá na fila do banco, ouvindo música, ai, nasci de novo. Eu tô lá na rua, trabalhando, ouvindo um louvor, ai, nasci de novo. Não existe isso. Eu ouvindo o Evangelho. Aonde tu vai estar ouvindo ele? Aí eu não sei. Aí sim, pode ser em qualquer lugar. Aonde tu vai estar ouvindo, eu não sei, mas é o único meio.
Então tu tá lá mortinha, surda, mas tá ouvindo, foi convidado para ir numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, um amigo, alguém, enfim. E aí tá lá ouvindo, aí de repente vem Jesus e faz assim, ó, desperta, vive, haja luz, escuta. Aí de repente eu começo a prestar atenção naquilo que estão pregando, porque Cristo desceu da glória dele para vir cumprir a justiça de Deus na cruz. O justo pagando por pecadores, porque vocês estavam mortos em delitos e pecados. E vocês estavam condenados ao inferno e não tinha jeito para vocês. Mas Cristo veio ocupar o lugar de vocês diante da ira de Deus para salvar vocês. E aí, nossa, mas o que é essa pessoa? Nossa, que isso? É isso mesmo? Sério? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Ou seja, a palavra me fez ouvir. E quando eu ouvi, a fé veio para crer. Vocês vê, olha só, é questão de segundos. Isso é para vocês entenderem o que é a justificação, que acontece num dia só. A salvação, num momento. É fração de segundos. Gente, é espiritual, é a coisa mais linda. Nicodemos, tu não entende, é que nem o vento vem e sopra onde quer, para onde vem, tu não sabe de onde vem nem para onde vai, tu não sabe nada, é questão de segundos, gente, é um milagre da vida, como é um milagre de um bebê num ventre materno que tu não entende como uma criança se forma num ventre, que junta a semente do pai com o óvulo da mãe e se gera uma vida. É um milagre. O milagre do novo nascimento é a mesma coisa. É segundos. Em um segundo atrás tu estava morta em delitos e pecados, ouvindo um evangelho que tu nem tava nem aí. Ai, tô aqui, né? Ai, eu ouvi isso, tal. Ai, tá. Ai, não. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, que acabe logo essa pregação, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Tu tava morta. E de repente, Jesus fala, vive. O Espírito Santo entra pelo ouvido. Deve ser, né? Pelo ouvido. Entra. Te conecta com Deus. Em um segundo antes tu estava morta, agora tu tá viva e ouvindo o evangelho, entendendo. Agora a fé entrou e tu começa a crer em tudo. Gente, tu começa a crer em tudo que tá escrito na Bíblia e tudo que tu lê te leva para a mesma direção. Não é verdade, gente? Vocês que são nascidos de Deus, não é assim? Tu lê, meu Deus, isso sempre teve aqui, eu nunca tinha lido. Meu Deus, olha só, falando da fé e da salvação de novo. Toda a Bíblia fala uma coisa só. Antes era uma coisa sem pé, sem cabeça, tu não entendia nada. Era um bicho de 7 cabeças para ti a Bíblia. Agora não, agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Por quê? Porque o evangelho de Cristo foi revelado para ti através da fé. Tá entendendo? Então, a fé vem pelo ouvir o evangelho. E esse evangelho te revela essa justiça de Deus. Revela essa justiça perfeita de Deus que Ele nos dá para poder estarmos diante dEle. Então, eu ia ler... Eu vou ler versículos, porque para não ficar muito mais longo esse vídeo, já estamos aí em 1 hora. Mas eu vou só ler versículos assim, para vocês saberem o quanto toda a Bíblia fala sobre isso, tá? Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 4, no versículo 25, diz assim, ó. Falando do evangelho, da cruz de Cristo, fala assim, ó. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ó a palavrinha aqui de novo. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou
por causa da nossa salvação. Ou seja, ele nos justificou, ele nos salvou, ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, aí, todo o capítulo 5 de Romanos, que vocês sabem que é um dos meus preferidos, né? Que é o que nos dá o entendimento da nossa condição espiritual diante de Deus de mortos. Então fala assim, ó, no versículo 16: o dom, entretanto, não é... O dom, olha só, o dom, o presente. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento, olha só, tudo palavras de tribunal, justiça, justificação. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça, que é o dom, transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, que é o dom da justiça. Ô, falso mestre, falso profeta, falso evangelho, responde aí. A justiça é obras ou é dom? Porque aqui na minha Bíblia e na Bíblia de todo mundo tá escrito assim, ó. Olha só. Abundância da graça e o dom da justiça. Dom da justiça. Dom. O que é um dom? É um presente de Deus, uma dádiva de Deus. O dom da justiça. Tá vendo o que o Lutero entendeu? Que a justiça não era mérito próprio, que a justiça era um presente de Deus? É claro que tinha que ser um presente dele, gente. Porque nós não poderíamos alcançar a justiça dele, porque ele é santo, 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 justo, 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 justo. A justiça dele é santa, santa, santa. Como que a gente ia alcançar sendo o próprio pecado? Então aqui, ó, o dom da justiça reinarão a vida, em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, o dom da justiça de Deus nos foi dado por intermédio de Jesus, só por intermédio dele. Não adianta, Deus não vai te dar o dom da justiça porque tu é bonzinho, porque tu vai numa igreja, porque tu é dizimista, porque tu vai no hospital, porque tu entrega folhetinho. Ele não vai te dar o dom da justiça por isso. Ele só vai te dar o dom da justiça por intermédio de Jesus. Ou seja, pela fé depositada no que Cristo fez. É o único meio de salvação. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, olha só, juízo, ó, por causa do pecado de Adão, o juízo veio sobre todos os homens para a condenação. Assim também por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Ou seja, por causa de Adão veio o juízo, a condenação eterna para todo mundo. Mas por um só ato de justiça de Deus, na obra da cruz, veio a justificação que nos dá vida. Tá dando para entender, meus amores? Eu tô lendo aqui, eu poderia gravar e falar muito mais sobre isso, mas eu não quero me prolongar mais. Vamos ver aqui. Olha só o que fala aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 18, diz assim: ora, isso aqui é para vocês entenderem. Eu vou ler e provavelmente eu devo ler isso de novo pra gente falar sobre a salvação que não se perde, mas olha só. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aquele, no 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amores, vai ficar longo isso aqui, mas eu quero explicar um pouquinho isso aqui, só por cima. Olha só. Ora, tudo provém de Deus, ou seja, a salvação, a fé, a reconciliação, o perdão, o dom da graça, o dom da fé para crer, a morte de Cristo na cruz, a justiça, tudo vem dele, a justificação, tudo vem dele, tudo vem dele. Ora,
tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha só, é isso que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. Lembra que eu falei? Havia duas pessoas, Deus justo e santo, e a Aline, condenada, pecadora. Aí veio Deus do céu, encarnado em Cristo homem, para nos reconciliar, Deus Pai com Deus Filho, aqui se enfrentando, digamos assim. Deus me perdoe se usar essa expressão tá errada, mas é uma maneira para poder explicar. Mas Deus Pai enfrentando Deus Filho para salvar a pecadorinha aqui, perdidinha aqui, que merecia o inferno. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Jesus. Jesus veio porque Jesus era o único que poderia ter uma justiça igual, santa e perfeita como a de Deus. Olha só, gente. Ai, meus amores, como eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado. Deus se fez o próprio pecado em carne. Deus se fez o próprio pecado em carne humana, para que nele, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Aí, tudo que a gente já falou. E para terminar, olha só. Não tendo, isso aqui lá em Filipenses, tá? Capítulo 3, é Paulo orientando com respeito também a Cristo e a salvação. Ele vem e fala assim: não tendo, falando, né, que ele perdeu tudo, né, deixou todas as obras de imundícia dele, que ele era hebreu de hebreus e zeloso e perseguidor. Lembra desse versículo? Então, um pouquinho em cima, daí ele vem e fala assim, ó, e ser achado nele, né, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, que procede de boas obras de esforço, senão a que mediante senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só, a justiça que procede de Deus. Paulo falou: eu me despojei de todas as minhas obras, eu era fariseu de fariseu, hebreu de hebreus, zeloso, perseguidor da igreja, por amor a Deus, por uma falsa religião, eu era irrepreensível, mas eu me desfiz de tudo isso para chegar diante de Deus sem justiça própria, de mãos vazias, mãos para trás, sem nada, cabeça baixa, sem justiça própria. Mas para quê? Para poder receber a justiça que provém de Deus. Que justiça é essa que provém de Deus? A que Cristo conquistou na cruz para todos aqueles que nele creem. Paulo disse: eu quero receber a justiça que vem de Deus mediante a minha fé depositada no meu Senhor, no meu Cristo. Olha só que coisa linda, meus amores. Então, isso aqui é tão... cada versículo desse que eu li correndo aqui são meditação para 1 ou 2 vídeos, mas é só para vocês verem tudo que a Bíblia fala dessa justiça que o falso evangelho ensina que são obras, né? Que são meritórias, e que Lutero também acreditava, e que eu também acreditava, que era eu que tinha que conquistar essa justiça por meio de agir a minha fé fazendo obras. E aí a gente descobriu, meditando na Bíblia, ouvindo o verdadeiro evangelho, que não, que essa justiça nos é dada. Por quem? Por Deus, de graça. Por meio do quê? De Cristo, que veio e morreu no nosso lugar e nos reconciliou com o próprio Deus, por meio da sua obra na cruz e sua vida perfeita de santidade. Meus amores, eu poderia ficar aqui falando e falando e falando e falando e falando do meu Deus e do meu Senhor e da obra dele na cruz. Mas aí eu vou encher o saco de vocês, né? Eu não tenho problema nenhum em falar, porque eu amo. Por mim, ficaria de verdade. Mas a gente grava mais vídeos, tá bom? Tô orando pra Deus pra ver. Provavelmente no próximo a gente já volta aí
falando alguma coisa com relação Bom, gente, eu acho que só para com detalhes, né? Porque eu acho que depois de tudo isso que a gente já falou, que a justiça vem de Deus, provém de Deus, tudo a gente já dá para entender já, pelo menos um pouquinho, que salvação não se perde. Fala aí, dá para entender já um pouquinho que filho não perde salvação? Mas a gente vai entender o que realmente é a salvação, e aí a gente vai entender por que filho não perde a salvação. E a gente vai ver isso aí provavelmente nos próximos vídeos, tá bom? Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que ouvir essa verdade do Evangelho desperte muitos do sono da morte espiritual, para que possam ter fé e crer na obra de Cristo na cruz e assim serem salvos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.